Olá, eu sou o pastor Walter Oliveira e você está no Momento Prosperando. Se você já nos segue, não esqueça de deixar o seu like aí, o seu joinha aí, clique aí, isso é muito importante para o nosso trabalho. Mas faça mais do que isso, né? Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, essa palavra que eu vou te deixar hoje. E se você ainda não é inscrito, meu querido, está esperando o quê? Inscreva-se, clique aí no inscreva-se, não é? Não custa nada, não paga nada, não é? E também já acione o sininho também para receber cada palavra que o nosso ministério vai liberar para você, tá bom, querido? Bem, estamos começando uma semana, a que passou foi como todas as outras. Terrível, né? Quantos desdobramentos políticos, quanta coisa aí acontecendo. E eu fico pensando no meio de tudo isso, né? Eu ouço as pessoas dizendo assim, depois dessa pandemia, depois de tudo isso que está acontecendo, nós jamais seremos os mesmos. O relacionamento entre patrão e empregado, entre comerciante e cliente, em todas as áreas. A internet não será mais a mesma, a imprensa não será mais a mesma. Chegam a dizer até mesmo que a igreja não será mais a mesma. Não é? Vamos mudar em todas as áreas, e eu creio realmente, mas eu não vou aqui hoje tecer uma análise, eu diria, tecnológica, não é? Não é esse o objetivo desse canal. O que mais tem me preocupado é sobre a igreja, sobre o nosso relacionamento com Deus. Todo mundo diz, a igreja não será mais a mesma, e eu fico perguntando, como será então? Como será nosso relacionamento com Deus? Como será a nossa vida cristã? Como será a educação dos nossos filhos? E aí eu encontro muitos questionamentos, muita gente dizendo isso e aquilo outro. E eu queria hoje refletir sobre um texto que Deus colocou no meu coração, exatamente sobre esse assunto. Está lá em Provérbios, capítulo de número 22, versículo 28. Diz assim, não removas os limites ou os marcos antigos que fizeram teus pais. Uau! Não remova os marcos antigos que fizeram teus pais. Claro, primeiro vamos a uma análise do que está se falando aqui. Esses marcos que está se referindo aqui o texto eram pedras ou cercas que eram colocadas, não é, para dividir propriedades, para delimitar propriedades, não é? Não havia hoje esse georreferenciamento com satélite, essa coisa toda aí. Não existia essa coisa, né? Então hoje é muito mais difícil remover esses marcos porque você tem tudo isso via satélite, mas antes eles colocavam pedras ou marcos de cercas delimitando uma propriedade, e aqui o anúncio é não roube a propriedade, não tire os marcos, né? Não tente enganar as outras pessoas, mas eu não vejo nenhum pecado em parafrasear isso ou estender um pouquinho a compreensão desses marcos e desses marcos antigos. E eu fico pensando sobre a questão da fé, né, dos marcos da nossa fé. Hoje eu estou assistindo e perplexo a uma fé que está sendo corrompida dia a dia. Estamos trocando a fé genuína na palavra por
outras coisas, e pessoas com invencionismo, criacionismo mirabolante de uma fé não genuína na palavra, não oriunda da palavra, não é aquilo que a palavra diz ou que os nossos pais nos ensinavam. Hoje temos uma fé distorcida. Parece que só cremos num Deus de milagres, aquela coisa de se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não é pregado mais. Não dá para pregar um sacrifício. Não estou falando que a salvação é conseguida através de obras ou sacrifícios. A Bíblia diz não, a salvação é dom de Deus, é graciosa, é por fé que você é salvo. Mas é bem verdade que uma fé que está baseada na palavra, ela também demonstra isso em atos, em atitudes. E eu não vejo isso hoje. Hoje, ninguém está disposto a pagar preço nenhum. Pastor, mas Jesus já pagou. É verdade. Mas o próprio Jesus disse, se alguém te bater na face direita, dê também à esquerda. Hoje a gente não prega isso. Se pedir a sua túnica, dê a capa também. Se pede para caminhar 1 milha, caminhe 2. Esse tipo de fé hoje não é pregado. Não é? A Bíblia diz, se você vê o seu irmão passando necessidade, não vá lá só e dê um tapinha nas costas, e olha, Deus te abençoe. Não, é muito mais do que isso, não é? Hoje nós temos uma fé de só, eu quero, me dá, não é? Eu quero receber, eu quero a vitória, eu quero isso, e vitória sem luta, diga-se de passagem, não é? Eu fico pensando sobre isso, eu fico pensando sobre os marcos nas nossas condutas. Meu irmão, como tem mudado nossas condutas, estou falando de conduta cristã. De conduta cristã. Eu me lembro quando eu era pequeno, minha mãe comprava, como todo mundo naquela época, e era anotado na caderneta, né? Ia lá, comprava meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, e não sei o que, anota na caderneta. E eu me lembro que o dono da venda, onde nós comprávamos, ele vendeu para uma outra pessoa, mas ele ficou lá durante uns dias ainda, né, para orientar o novo proprietário. E eu me lembro que eu fui comprar alguma coisa e quando eu cheguei, o antigo dono estava lá no fundo da venda e quando eu pedi alguma coisa, ele olhou para mim, ele virou para o dono da venda lá atrás, o antigo dono, e disse, ei, eu posso vender para esse aqui? O outro cara, ele colocou a cabeça assim do lado para ver quem era. Quando ele me viu, ele disse, para esse aí pode, os pais dele são crentes. Era assim que a gente era identificado. Os pais dele são crentes, pode vender se quiser a venda inteirinha, pode dar, porque esses aí são honestos, eles pagam direitinho. Antigamente era assim. Infelizmente não é mais assim. Em muitas situações, quando alguém diz, cara, não, esse cara é crente. Faz isso, não negocia com ele não. Isso é uma encrenca. Infelizmente, esses marcos de conduta, de caráter, foram removidos. Eu fico pensando sobre os marcos na moral. Havia uma moral antes, não é? Eu já tenho 64 anos e eu venho de uma época onde palavra tinha muita importância. Se você desse a sua palavra, isso era mais do que assinar uma promissória, né? Não, ele deu a palavra dele para mim, pode confiar. Era assim que funcionava. Hoje, meu Deus... essa coisa, mas todo mundo faz. Outro dia eu estava pregando para os jovens e alguém disse assim, ei pastor, agora não é mais assim não, pastor, não, na sua época, não, hoje todo mundo fica. E eu na época nem sabia o que era ficar, né? Já faz algum tempo isso, e eles, não pastor, hoje ninguém vai namorando, a gente primeiro fica. E na hora me veio algo assim, eu disse, exatamente, vai ficando, porque
quando Jesus voltar ou vier arrebatar a sua igreja, muita gente já está acostumado a ficar, já está treinado no ficar e vai ficar mesmo. Está entendendo? Esses marcos na nossa moral estão sendo removidos nos nossos costumes. Hoje é normal, é natural, é aceitável e até desejável se parecer com o mundo. Andar como o mundo, se vestir como o mundo, né? Frequentar os mesmos locais, é costumeiro, é usual, é assim, hoje é assim, pastor. Nós estamos removendo os marcos antigos e eu fico pensando onde isso vai parar. A Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem coisa alguma. E hoje eu vejo que nós estamos maculando a igreja, a nossa fé, estamos removendo os marcos antigos. Não é uma coisa de saudosismo, não. Eu estou falando de algo muito mais profundo, de uma fé genuína, comprometida com Deus. Pecado ainda é pecado, nunca mudou. Tá certo que tinha um monte de coisas que eram só costumes e coisas de homens. Isso foi abandonado e glória a Deus porque foi abandonado. Mas a verdade continua sendo a verdade e pecado continua sendo pecado. E isso não pode mudar. Deus continua santo do mesmo jeito. E se você é um desses que quer manter os marcos antigos, eu quero orar com você, querido. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora ao Senhor. E pedimos perdão, Senhor, por algumas vezes estarmos removendo marcos antigos. Pai, marcas de um evangelho profundamente arraigado na Tua palavra, comprometido com o Senhor, com o reino. Deus, não nos permita, Senhor, tirar estes marcos. Pai, só tem um jeito de um dia estarmos com o Senhor na glória, é mantermos, Senhor, aquilo que aprendemos, vivermos o que aprendemos, andarmos, Senhor, no ensinamento que aprendemos e Senhor, porque aprendemos na Tua palavra e ela não muda. Passará os céus e até, mas as minhas palavras não passarão. Ajuda-nos a ensinar os nossos filhos e os nossos netos neste caminho da verdade, para que eles possam ir para o local que foi prometido pelo Senhor. Eu vou preparar-vos lugar. Para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. Senhor, é para lá que eu vou. Eu quero meus filhos e meus netos lá comigo. Ajuda-nos, Senhor, a não removermos esses marcos antigos que nos dão a segurança de andarmos e vivermos na Tua palavra e usufruirmos das Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e poderosamente a tua vida. Que Deus te abençoe e muito. A gente se vê no próximo vídeo. E antes disso, compartilhe essa palavra, pelo menos com 3 pessoas. Se foi bênção para você, abençoe outras vidas. Amém? Que a glória de Deus permaneça sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus.